Vamos então, em primeiro lugar, ao vivo, pelo seguinte: Estados Unidos e Irã, resumindo, provavelmente todos vocês já sabem, mas refrescando quem está chegando agora, Estados Unidos e Irã aceitaram um cessar-fogo de 2 semanas. Mais cedo, o presidente americano tinha ameaçado o Irã, dizendo que uma civilização inteira morreria esta noite caso o Estreito de Hormuz não fosse reaberto. Vamos então direto ao vivo a Washington com nossa correspondente Mariana Janjá, como tem as últimas informações. Boa noite, Mariana. Boa noite, Vac. Boa noite a todos. Vac, foi um dia de muita ansiedade, de muitas críticas aqui em Washington, com protestos contra a guerra do lado de fora da Casa Branca e até mesmo pedidos para que fosse acionada a 25ª emenda da Constituição, que afirma que o presidente não está apto para estar no cargo. Isso não aconteceria, Vac, porque para que ele seja destituído, para que ele fosse destituído, seria necessário ter a maioria do gabinete, o apoio do vice-presidente americano para isso, mas apenas a quantidade de chamados públicos para isso, inclusive de pessoas que eram apoiadoras de Donald Trump, discordando completamente da ameaça gravíssima feita pelo presidente dos Estados Unidos hoje, já mostrou o tamanho da gravidade do que Donald Trump disse e do que ameaçou fazer. E depois desse dia intenso de críticas, Donald Trump foi às redes sociais para anunciar que tinha concordado, para anunciar que concordou com uma proposta feita pelo Paquistão para que haja um cessar-fogo temporário de 2 semanas com a reabertura completa e imediata do Estreito de Hormuz. Donald Trump fez esse anúncio por meio de uma postagem longa nas redes sociais em que diz que isso só foi possível porque os Estados Unidos cumpriram os objetivos militares na guerra. Ou seja, Trump recua sem dizer que recuou, se afirmando vitorioso. Agora, do lado dos iranianos, o Ministério de Relações Exteriores confirmou também ter concordado com essa proposta, avisando por meio de uma postagem também nas redes sociais do ministro de Relações Exteriores, Abbas Araghchi, dizendo que se os ataques contra o Irã forem suspensos, então o exército iraniano também vai parar as operações de defesa por um período de 2 semanas também. A passagem segura pelo Estreito de Hormuz será possível via coordenação com as Forças Armadas iranianas e com a devida consideração de limitações técnicas. Os iranianos também afirmam que haverá uma rodada de negociações começando no dia 10 de abril, agora na sexta-feira, em Islamabad. Os iranianos, então, afirmam que seguem nesse período de 2 semanas para costurar um acordo com os Estados Unidos, assim como Donald Trump, mas os Estados Unidos não confirmam ainda essa rodada de negociações presencial. A Casa Branca, a porta-voz aqui da Casa Branca, Caroline Leavitt, disse à CNN apenas que há discussões sobre isso, mas que algo só é definitivo, uma reunião só será definitiva depois que é anunciada pelo presidente dos Estados Unidos. O que acontece, Vac, é que mais cedo, em meio a todas essas críticas, em meio a toda a apreensão sobre as possíveis consequências catastróficas daquilo que Donald Trump estava ameaçando, o primeiro-ministro paquistanês foi às redes sociais e pediu, então, para que ambos os lados, o Irã e os Estados Unidos, concordassem com esse cessar-fogo temporário e com a reabertura do Estreito de Hormuz para que durante essas 2 semanas houvesse um esforço diplomático para se chegar a um acordo. E aí os Estados Unidos, então, afirmaram, primeiro, por meio desse post de Donald Trump, que concordavam sim com essa proposta, e depois veio também a resposta do Irã. Agora é preciso entender exatamente o que acontece daqui para frente, como é que esse cessar-fogo temporário vai funcionar, essas rodadas de negociações presenciais, se irão acontecer de fato ou não, mas é mais um dia então que, como eu disse, Donald Trump recua sem dizer que recuou e acaba admitindo, que o Irã tem o controle do Estreito de Hormuz. Vac. Obrigado, Mariana. Qualquer coisa você entra ao vivo conosco de novo. Na última hora não tivemos nada, digamos, além daquilo que foi anunciado, mas você está aí atenta e a postos. Eu tenho vários aspectos a serem abordados aqui na nossa conversa, Lorival, Carlos Frederico e Dani. Tem os aspectos de política interna americana, nós temos os aspectos da situação no Oriente Médio, temos consequências para a economia mundial. Mas eu queria começar pela avaliação de vocês três.
Nós estamos congelando uma situação, é o que a gente registra. Congelamento de uma situação. Em que termos, sobretudo estratégicos, se dá esta, digamos, parada? Começo por você, Carlos Frederico. Boa noite, William, Lorival e Dani. Acho que o termo principal aqui é o reposicionamento do Irã como força a ser reconhecido no mercado energético global. Essa pausa se dá muito mais em razão das vulnerabilidades, dos riscos associados à continuação do conflito, do que por qualquer outro motivo, né? Então, houve resiliência por parte do regime iraniano, e aqui, por óbvio, deixo claro que não faço nenhuma defesa, apenas análise do que está na mesa, que mesmo a partir de uma série de assassinatos em série, o regime se mostrou resiliente o suficiente, e mesmo tendo múltiplas derrotas militares operacionais, estrategicamente, né, e isso é que me chama a atenção no primeiro momento, né, para além do cessar-fogo, o próprio presidente Trump diz que a paz duradoura vai ser negociada a partir dos 10 pontos propostos pelo governo iraniano. E aí depois acho que tem assunto aí para a gente discutir, porque esses 10 pontos prometem, resumo eu, uma série de desavenças sobre o que vem pela frente. A gente vai ter tempo sim, Carlos Frederico. Eu queria nessa primeira rodada ver a avaliação inicial de cada um de vocês. Dani, a pergunta é essa. Que tipo de situação parou agora, por 2 semanas, ao que se diz? Eu vejo que para muito favoravelmente ao Irã, porque nos últimos dias houve, né, uma tentativa persistente dos Estados Unidos de encontrar um cessar-fogo e uma negativa persistente também do Irã de não aceitar um cessar-fogo. Concordo com o Carlos Frederico de que a estratégia utilizada pelo Irã de envolver o sistema mundo e o custo da guerra, né, envolver o sistema mundo, foi essencial para que isso acontecesse. E a fala translocada do presidente Trump hoje, né, era a manifestação clara da vontade que ele tinha de alcançar um cessar-fogo, porque a maneira como ele coloca a questão cria uma ameaça aleatória, imprevisível, surreal, que põe o mundo numa condição de imprevisibilidade. Isso é revelador de que ele precisava desse cessar-fogo o quanto antes. E para o Irã é uma vitória, porque mesmo com o enfraquecimento evidente do ponto de vista da infraestrutura militar, da infraestrutura do país, econômica do país, a guerra ela é um elemento da política, é uma continuidade da política. E politicamente, quando nós comparamos os dois, esse cessar-fogo, ele dá aos iranianos uma capacidade de negociação muito melhor do que ele tinha no dia 28 de fevereiro. Quando a guerra começa, eles estavam negociando isso em Genebra. Então, eu vejo que a resiliência dos iranianos coloca eles numa condição muito melhor, e eu concordo que os 10 pontos, né, enviados ali para Washington é algo surpreendente, como que o presidente Trump disse que é aceitável receber a proposta iraniana. Então, eu vejo que esse cessar-fogo, ele coloca na mesa uma condição, hoje, muito mais favorável para o Irã e que, de fato, põe em xeque, né, o desastre que foi a liderança americana nesse conflito que começou há praticamente 40 dias. Que quadro nós temos hoje com esse cessar-fogo combinado entre os dois lados? 3 lados, na verdade, tem que considerar Israel junto. Uma fonte do governo iraniano me mandou, depois desse recuo do Trump, quais são as condições do Irã, e são aquelas, né, compromisso de não agressão, né, de que nenhum outro país voltará a atacar o Irã, manutenção do controle iraniano sobre o Estreito de Hormuz, aceitação do enriquecimento de urânio,
levantamento de todas as sanções primárias e secundárias contra o Irã, término de todas as resoluções do Conselho de Segurança contra o Irã, pagamento de indenizações ao Irã, retirada das forças de combate americanas da região, cessar fogo em todas as frentes, inclusive contra a heróica resistência islâmica no Líbano, ou seja, contra o Hezbollah. Né? Essas são as condições. Só para informar a nossa audiência, sim, faz parte do cessar-fogo as operações israelenses no sul do Líbano, fecha parênteses para você. Então, essas são as condições que o Irã vai colocar na mesa, provavelmente na sexta-feira, nas negociações em Islamabad. A gente mede êxito e fracasso de acordo com os objetivos. O principal objetivo numa guerra é moldar o comportamento do adversário. Quem foi que moldou o comportamento de quem nessa guerra? Em que o Irã cedeu aos objetivos dos Estados Unidos? Nada. O Irã colocou um novo problema para o mundo, projetou poder sobre a região, mostrou que pode controlar e que deseja e que tem condições de controlar o Estreito de Hormuz e demonstrou qual o impacto econômico que isso tem e impacto político também sobre o próprio governo americano que tem eleição este ano. Bom, o Trump, quais eram os objetivos dele? Derrubar o regime, acabar com o programa nuclear, acabar com o arsenal de mísseis, nada disso ele alcançou. Né? Então, fica claro que o Irã, do ponto de vista estratégico, venceu essa guerra, mesmo tendo perdido do ponto de vista tático, porque perdeu muitas capacidades, muita infraestrutura, né? A questão econômica, a questão humana, a superioridade militar americana e israelense se impôs, mas estrategicamente o Irã é o vencedor. Bom, o seu raciocínio assume que a guerra acabou. A gente precisa lembrar, porém, que os americanos acabam agora de trazer o terceiro porta-aviões para lá. Tem uma formidável concentração de tropas para efetuar, se for o caso, algum tipo de operação boots on the ground. Então, a minha pergunta a você vai nesse sentido agora, Carlos Frederico. O que Trump conseguiu daquilo que você eventualmente tem identificado como objetivos estratégicos, políticos ou militares, e o que ele não conseguiu? E qual é a sua perspectiva? A guerra acabou ou isso é só uma pausa? Eu vou começar pela última pergunta, William. O otimista em mim, mas também eu diria o realista em mim, acho que podemos, né, estar caminhando para o fim do conflito. E por que eu acho isso? Talvez Trump tenha criado o espaço retórico mínimo necessário na sua cabeça, né, e aqui vai um pouco de análise também do líder, para proclamar vitória e sair do conflito. Né, e dizer que isso só está acontecendo porque Trump ameaçou acabar com a civilização iraniana. Então, acho que já com algum tempo de análise de Trump, pode ser que esse seja o espaço retórico necessário para que os Estados Unidos deem um passo atrás. Em relação a objetivos, é difícil identificar um objetivo que tenha sido alcançado para além do enfraquecimento da capacidade militar iraniana. E aqui eu acho que é importante lembrar, a gente está falando muito dos Estados Unidos e Irã, e há um terceiro elemento, né, no caso Israel, e os objetivos rapidamente se tornaram desalinhados entre os objetivos israelenses e os objetivos americanos. Para Netanyahu e para Israel, os ataques sistêmicos e a infraestrutura militar, civil e aos líderes iranianos, para Netanyahu e para Israel isso faz sentido do ponto de vista estratégico. Não faz tanto sentido assim para os Estados Unidos, uma vez que o Irã não oferecia nenhuma ameaça iminente. Então, em relação à primeira pergunta, difícil achar o objetivo que foi alcançado. Pelo contrário, eu acho que o que a gente encontra são resultados inversos ao cenário inicial. Se tudo que vai resultar
do fim do conflito é que o Estreito de Hormuz vai ser aberto à navegação. Isso já acontecia antes mesmo do conflito começar. Vamos pegar a perspectiva israelense, independentemente do que você tenha a observar sobre a questão que os Estados Unidos conseguiram ou não conseguiram até aqui nessas semanas de guerra, Dani. Do ponto de vista dos israelenses, isso é algo que, se a gente pega a cabeça do primeiro-ministro Netanyahu, tem mais ou menos uns 40 anos de idade, a ideia de enxergar no Irã o grande perigo existencial para o Estado de Israel. Esse perigo desapareceu? Eu não vejo que desapareceu. Na verdade, Israel tinha uma condição formidável antes dessa guerra começar. Uma condição formidável porque a relação com os países do Golfo, a relação com os Estados Unidos e o congelamento do conflito com o Hezbollah deu a ele uma condição única de ser uma força em ascensão naquela área que rivaliza com a Turquia, que rivaliza com a Arábia Saudita. Eu vejo que essa guerra, na cabeça do Netanyahu, ela deveria continuar, né? Ele não está feliz com esse cessar-fogo, porque a ideia é como que eu vou conseguir desmontar ao máximo a capacidade desse país de se reorganizar e de continuar criando problemas, né, para a existência de Israel. Só que antes do dia 28 de fevereiro, Israel tinha uma condição de manejar isso muito melhor. Eu digo isso porque eu vejo que, por mais que essa campanha tenha atrasado em muitos anos a capacidade, né, ofensiva iraniana, eu concordo com o Lorival de que ele demonstrou que ele sabe usar a sua geografia, que ele sabe usar o seu poder psicossocial para ser uma força regional. Então, ele não precisa de um programa nuclear para armas nucleares. Ele não precisa só do seu programa de mísseis balísticos. Ele tem a força da geografia a seu favor e ele tem a força psicossocial da sua população, algo que foi equivocadamente apresentado ao presidente Trump pelo próprio Mossad, de que aquele regime iria cair. Então, eu vejo que o final dessa guerra gera para Israel um sentimento de que hoje o Irã representa um problema muito menor. Porém, a relação com os países do Golfo e esse movimento, né, de se tornar uma força hegemônica na região, ela vai suscitar também muitas preocupações dos aliados árabes daquela área de Israel, sabe, William? A gente tem, Lorival, tradicionalmente que levar em conta os aspectos mesmo técnicos específicos do balanço de forças militares naquela região. Isso, se a gente olha, e a gente quando olha o conflito de hoje, a gente é obrigado a ir um pouquinho mais para trás. Se a gente olha que potências foram temidas ou tentaram ser as potências decisivas naquela parte do Oriente Médio, só para dizer do que nós estamos falando, tem uma maneira de encarar o Oriente Médio ampliado que vai do Marrocos no Atlântico até o Afeganistão. E tem outra maneira de encarar o Oriente Médio que é olhar para aquele coração ali, que é Síria, Iraque, Irã, os países do Golfo. Estamos fechando um pouco nessa área. Levante e mais o Golfo. E mais a Turquia, né? E mais o Egito, que é a grande sociedade de massas árabes. Se a gente olha para lá, a gente vê a ascensão e desaparecimento de potências militares importantes. A Síria, o Iraque e a tentativa da Arábia Saudita e das monarquias do Golfo, via a Associação de Segurança com os americanos, de criar ali uma espécie de ilha, tanto de prosperidade turística e tecnológica, como de segurança militar. Esse balanço militar, israelenses e americanos, de certa forma, desequilibraram. Com que consequências? Pois esse é um dos muitas derrotas, né, dessa guerra do ponto de vista dos interesses americanos e de seus aliados, né, porque ali era uma ilha de prosperidade, de estabilidade em comparação com o que estava acontecendo no Iraque, na Síria, no Líbano e na Palestina, Israel/Palestina, né, e isso se desfez completamente. Esse é um ponto. O outro, se desfez porque esses países são aliados dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos não ofereceram segurança para esses países, trouxeram
insegurança para eles, né? Um outro aspecto que chama atenção é que esses países da Península Arábica, eles se tornam, todas as suas vulnerabilidades ficaram muito expostas, né? Assim, toda a região está assistindo a isso, né? Então, eles terão agora de ter uma estratégia de segurança muito mais robusta, né? E uma estratégia própria de segurança, e isso vai mudar muito toda a relação entre todos esses países, né? E pode haver tensionamento com o Irã, eles podem tentar uma aproximação com o regime para evitar esse tensionamento. Isso vai desequilibrar a relação com os Estados Unidos e com Israel. E a própria política americana para essa região fica muito fraturada, né? Esse livro de hoje, Regime Change, né, cujos excertos saíram hoje, que são de 2 jornalistas do New York Times que cobrem o Trump, revela que o Trump ouviu mais o Mossad, ou seja, o Netanyahu, mas né, que a origem da informação seria do Mossad, nem sabemos se está correto, porque acho que o Mossad não cometeria um erro desse, mas o Netanyahu vendeu para o Trump, do que a CIA. Né? A CIA dizia, não vá, não faça isso, o regime não vai cair, eles vão fechar o Estreito de Hormuz, as consequências econômicas serão graves. E o Netanyahu dizia que o Mossad estava dizendo que o Irã era uma fruta madura para cair, né? E o Trump foi na do Mossad. Isso significa que internamente, dentro do establishment de segurança, defesa e inteligência dos Estados Unidos, há agora contas a serem acertadas, né? Bom, a gente viu na invasão de 2003 o quanto vamos dizer, essa demanda por autocrítica demorou até hoje e não se completou. Agora, é muito interessante você mencionar a publicação essa de hoje à tarde no New York Times. Como você disse, e é importante para a nossa audiência saber de onde a gente tira essas informações, o Netanyahu traz o diretor do Mossad para um briefing com o Trump. Os próprios assessores militares do Trump, segundo essa narrativa, chamam de farcical em inglês. A presunção do Mossad de ser capaz, após um duro golpe militar, dado por bombardeios aéreos, que acontece, ser capaz de fazer o regime iraniano sucumbir, se dissolver em função desses ataques. Todo mundo que lida com história militar, como é o seu caso, Carlos Frederico, sabe que nunca houve um caso de um regime change por bombardeio aéreo. Isso sempre demandou, em todos os exemplos da história que a gente conhece, demandou a presença de tropas, demandou ocupação, demandou invasão. Agora, há um outro caso clássico envolvido aí, que é o peso das decisões de civis, no caso Netanyahu, Trump e seus assessores civis, sobre a chamada expertise e melhor conselho, digamos assim, dos profissionais militares, que é o que parece que aconteceu em Washington. O comandante do exército americano foi demitido sumariamente pelo Rexet recentemente. É como se a gente demitisse no Brasil o comandante do exército brasileiro. É o mesmo cargo, no meio de uma guerra, sem dizer nada para ele, manda o cara para casa. Você detecta o que do ponto de vista dos militares americanos? Eu assinalei na abertura dessa edição o que significa para o profissionalismo dos militares ter que cumprir ordens que levam a cometer crimes de guerra. Acho que é preciso discutir lealdade e é preciso discutir processo decisório. É uma visão distorcida de lealdade. A ideia de que assessores do líder maior, no caso o presidente dos Estados Unidos, dizem a ele apenas aquilo que quer ouvir. É claro que sempre quando a gente está analisando qualquer situação contemporânea, né, a gente toma alguns cuidados, né? Eu tenho certeza que você, Lorival, eu, Dani, a gente tenta evitar as falas em absoluto, né? Tenta deixar espaço para cenários, mas estávamos todos errados. Quer dizer, onde chegamos hoje já está sendo dito há algum tempo, há algumas semanas. Será que o aparato
de inteligência militar americano não sabia disso? A gente vai ter essa resposta de maneira mais clara nas próximas semanas, mas, de novo, acho que a gente pode utilizar alguns elementos, e uma delas é essa demissão que ocorreu na semana passada. O outro, basta a gente ouvir qualquer entrevista dada pelo secretário de Defesa ou secretário da Guerra nos Estados Unidos. Não me parece que tem o perfil necessário para dizer as verdades difíceis que o líder precisa ouvir, né? E aí colocou os Estados Unidos nessa encruzilhada, se meteram numa grande enrascada, né? E agora tem diversos nós para serem desatados. E nós que a gente já sabe que não serão desatados, né? Há um dano reputacional aos Estados Unidos que vão demorar muitos e muitos anos para serem minimizados, para além das derrotas estratégicas em toda parte. Derrota estratégica com os aliados na OTAN, derrota estratégica com o entorno da região, tal qual o Lorival mencionou agora, derrota politicamente interna e, muito provavelmente, ao que tudo indica, uma derrota acachapante que se desenha nas eleições legislativas de meio termo. Com que o Carlos Frederico nos leva a um dos outros capítulos aí da nossa conversa hoje, que eu tinha um lugar especial para ele, que é o processo de decisão by Donald Trump. Dani. Claro, isso a todos nós, né, tanto o Carlos Frederico como você, que são professores e têm uma ligação forte com a academia, o Lorival e eu somos jornalistas profissionais com uma carreira muito longa, dedicada a essas questões de relações internacionais e coberturas de conflito. A gente sempre acaba indo para aquele clássico do papel da personalidade na história. A gente pode achar que há grandes movimentos estruturais no rumo da história que independem de indivíduos ou não, que esses fluxos acabam de uma forma ou de outra sendo influenciados pela atuação de indivíduos, ou seja, seria diferente se fosse um outro indivíduo. O Trump é causa ou efeito? Essa é uma pergunta boa, porque a diplomacia de cúpula, ela revela o papel do presidente, do primeiro-ministro, né, do líder. Eu vejo que os Estados Unidos vivem uma prova de fogo. Uma prova de fogo porque as suas instituições, elas tentam resistir a uma personalidade que gostaria de ser, talvez, né, o czar da Rússia ou o secretário-geral da China. É uma personalidade muito centralizadora e que põe em xeque as instituições americanas. Eu vejo que ele é um elemento que vai testar a capacidade das instituições americanas de lidar com isso. Então, o sistema de pesos e contrapesos, ele está sendo testado, porque essa guerra começou sem dar a mínima para o Congresso americano, não é? Depois o Congresso americano vai discutir, olha, qualquer invasão por terra tem que ser trazido para o Congresso poder aprovar ou não. Então eu vejo que essa crise ela é causada pelo presidente. Agora, não é só o presidente, né? Porque nós estamos falando de uma instituição complexa. O processo de tomar decisão ele é formada por várias camadas nessa cebola, né? O círculo mais próximo dele, a própria burocracia. Mas o que fica muito claro para mim é que a influência do secretário da Guerra, do secretário de Estado, que são duas personalidades muito ligadas ao sionismo cristão e à política externa israelense, e que tem uma perspectiva messiânica, né, sobre a realidade do mundo. Israel seria, então, esse relógio do mundo, uma perspectiva até apocalíptica. Eles têm uma perspectiva que não é racional, o que é diferente do vice-presidente. O vice-presidente ele tem uma perspectiva um pouco mais racional, mais lógica, e não é à toa que ele que negociou junto com o Paquistão a possibilidade de cessar-fogo. Então, para além do presidente, é quem vai estimular o presidente
Então, eu vejo que ele é a causa, mas as variáveis intervenientes é quem ele escolhe no processo decisório, como o próprio Carlos Frederico disse, né, que não vai ser o assessor que vai dizer a verdade para ele. São assessores que vão dizer aquilo que o presidente quer escutar, ou aquilo que a perspectiva ideológica, religiosa, impacta sobre o pensamento dessas pessoas. E isso que é o mais complicado, triste e terrível de observar na chancelaria americana. Um país que tem uma história importante para o mundo, uma história de democracia, uma história de instituições fortes, e que hoje vivencia um momento e que põe tudo isso à prova e que toma decisões baseadas, né, em perspectivas, em visões que não são racionais. Então, o papel do presidente, mas o papel também do staff que está ali, escolhido por ele, né?